A mensagem dessa noite tem por tema: a sua vida na terra não é permanente. Amém? É muito importante a gente conhecer a Deus, porque quando a gente conhece ao Senhor e conhece a vontade de Deus, a gente vive cada dia a vida de uma melhor forma. Amém, irmãos? Quando você conhece ao Senhor, a gente começa a viver a vida, uma vida plena, uma vida perfeita, em Cristo Jesus, é lógico. E conhecendo a Deus, a gente descobre que a nossa vida na terra não é permanente. Ela não é. Nós estamos aqui de passagem, amém? Então, viver aqui na terra não é a razão de nós existirmos, não é. Deus não nos fez para viver aqui nessa terra, não. O nosso propósito não é viver aqui. Nós somos feitos para povoar o céu. Lá é a nossa casa, lá é a nossa verdadeira casa. Cada um de nós aqui tem uma casa, glória a Deus por isso, mas esse não é a sua habitação permanente, ela é temporária, amém? Então nós estamos aqui nessa noite trazendo essa mensagem, porque muitas vezes a gente fica apegado com as coisas deste mundo, dessa vida. E o Senhor não quer que a gente viva dessa forma. A gente precisa estar alinhado com a vontade do Senhor e estar sempre pensando nas coisas do alto. Amém? Então, a terra é temporária, é passageira e o céu é eterno. Então, eu queria pensar aqui com você no Salmo 39. Se você trouxe aí a sua Bíblia, abra, por favor, no Salmo 39. Nós vamos ler os versos 4 e 5. Quando o salmista faz uma oração ao Senhor nesses versos. Olha o que o salmista diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deixe aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Então a gente pode ver nesse texto, irmãos, que o salmista, ele pede a Deus que mostre a duração dos seus dias. E ele pede a Deus para mostrar quando vai ser o fim dos seus dias. Mas ele faz essa oração ao Senhor, não para que ele se prepare, para quando ele for partir. Porque se nós soubéssemos, irmãos, o dia da nossa partida dessa terra, a gente ia se organizar. Eu ia me organizar, irmãos. Se eu soubesse o dia que eu fosse partir desse mundo para a glória, para a vida eterna, eu ia me policiar, eu ia me organizar. A gente iria pedir perdão para as pessoas, porque a gente queria estar com a nossa vida espiritual organizada, correta diante do Senhor. Muitos dos pais aqui iam deixar bilhetinhos para os seus filhos, dizendo que ama. Então, o salmista aqui, ele não queria pedir para o Senhor, mostra-me a duração dos meus dias, para ele se organizar, não. Mas o salmista aqui, ele queria estar consciente do quão frágil ele era. E nós estamos aqui, o Espírito Santo nos deu essa mensagem para trazer à nossa mente, percebermos o quão frágil nós somos. Alguém aqui já se cortou com um pedaço de papel? Quando a gente pega um pedaço de papel e passa na nossa pele, começa a sangrar, você percebe quão frágil nós somos? Um simples papel, ele sangra a sua pele. A gente vive sempre na autoconfiança, pensando que a gente é algo, que a gente é suficiente, que nós temos poder para algo. Mas, meus irmãos, eu me lembro que quando nós, no ano de, não sei se foi 2024, que eu e o Valdo pegamos dengue,
nós ficamos super abatidos, de cama, sem força, né? E muitas vezes a gente acha que por a gente estar dentro da nossa casa, a gente está protegido. A gente acha que porque a gente tem um convênio médico, a gente está seguro. Mas aí vem um simples mosquitinho e pica você e você fica doente. Então, essa mensagem é para trazer para nós meditarmos o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos vulneráveis, né? E a verdadeira segurança não está nas coisas, nas pessoas, mas a verdadeira segurança está no Senhor Jesus. E muitas vezes a gente fica achando que nós somos autossuficientes, porque a gente tem um emprego, porque a gente tem um convênio, ou porque a gente tem um pai e uma mãe que cuida de nós, ou porque a gente tem um marido que cuida da gente. A gente precisa depender somente do Senhor, meus irmãos. Porque a nossa vida aqui na terra mostra para nós que nós somos frágeis. Nós somos frágeis. E a vida aqui na terra é uma atribuição temporária. Nós não estamos aqui para sempre. Então a gente precisa entender isso. Lá no Salmo 119, o salmista disse que somos peregrinos aqui na terra. Foi isso que o salmista disse. Somos peregrinos. E peregrino, para quem não sabe, peregrino é aquele que está de passagem por algum lugar. Então nós estamos de passagem por esta terra. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, como o salmista diz lá no Salmo 119. E o peregrino, ele não se prende de forma definitiva ao lugar onde está. Nós não podemos nos prender aqui nessa terra. Sua vida aqui é transitória, breve e temporária. E para que você viva a sua vida aqui na terra da melhor forma, uma coisa deve estar bem definida no seu coração e no meu coração. Com relação à eternidade, a vida aqui na terra é muito breve. Se a gente comparar a eternidade com a vida aqui na terra, é um sopro, como diz o salmista. E um sopro, é um segundo para a eternidade que nós vamos viver. Então, diante disso, essa mensagem é para mim e é para você, amém, irmãos? É para mim e para você. Nós não podemos ficar apegados às coisas terrenas. Não podemos, nós precisamos voltar os nossos olhos e o nosso coração para as coisas espirituais, para as coisas eternas, para as coisas do céu. Então, se você tem dificuldade quanto a isso, você vai precisar pedir a ajuda do Senhor. Porque muitos de nós temos apego com as coisas materiais. E o Espírito Santo está nos despertando nessa noite que nós não podemos nos apegar às nossas coisas materiais, porque elas vão ficar aqui, irmãos. Hoje mesmo eu estava conversando com o Valdo e falei de alguns problemas que estamos passando lá na empresa que eu trabalho. E eu falei, meu Deus, uma pessoa rica, que já tem 80 e poucos anos, e guarda dinheiro, e guarda recurso, e aplicação financeira, e casa, e terreno, e prédio, achando que vai levar algo para a eternidade. O que nós vamos levar, irmãos, para a eternidade, se vivermos com Jesus, vivermos com Cristo, vai ser o legado, né? Aquilo tudo que nós aprendemos, que nós ensinamos para os nossos filhos, para a nossa família, isso nós vamos levar com a gente. As coisas espirituais nós vamos levar, mas as coisas terrenas vai ficar tudo aqui, para outras pessoas que talvez não partirem, ou quando Jesus vier vai ficar para quem ficar. Amém? Então, nós estamos aqui para entender que a gente precisa desapegar das coisas deste mundo e se apegar mais às coisas espirituais. E a Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Então aqui não é o seu lar permanente, nem o seu destino final. Você está aqui nessa terra somente de passagem.
E a Bíblia usa o termo forasteiros, peregrinos, estrangeiros, estranhos, visitantes e viajantes, para descrever a nossa breve estadia neste mundo. Então nós somos forasteiros, nós somos visitantes, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Amém? Então, sendo assim, o nosso visto para viver aqui na terra não é permanente, ele é temporário. Quem aqui tem visto para o exterior? Seu visto no exterior é temporário, né? Se você vai para algum lugar lá, você não pode ficar lá a vida inteira, porque o seu visto é temporário. O nosso visto aqui na terra também é temporário. Amém, irmãos? Então nós temos tempo para ficar aqui, mas a nossa vida de verdade vai ser vivida, o nosso lar eterno não é aqui. Amém? Então, nós vamos entender algumas verdades nessa noite sobre a nossa vida na terra não ser permanente. E a primeira verdade que a gente precisa entender é que a sua vida na terra é um teste. Sua vida na terra é um teste. E Deus, irmãos, Ele continuamente testa as pessoas. E Deus testa as pessoas em vários aspectos. Quanto ao caráter, quanto à fé, quanto à obediência, quanto à honestidade, quanto à lealdade, o Senhor nos testa. Grandes homens da Bíblia que nós conhecemos foram testados pelo Senhor. E passaram por esses testes também, assim como nós passamos. Vou dar um exemplo para os irmãos. Abraão, que era um teste tão grande como Abraão, o Senhor deu um teste para ele e ele foi aprovado. Ele foi desafiado a sacrificar o seu próprio filho. Não foi mesmo? Será que se o Senhor desse esse teste para a gente passaria? Daniel também teve a sua fé provada quando ele foi lançado na cova dos leões. Nós temos vários outros personagens da Bíblia. O rei Ezequias, ele foi provado numa enfermidade. E por aí vai. Temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por provas, né? E a palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, capítulo 1, os versos 2 e 4. Vamos ler? Abra, por favor, em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. O apóstolo Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A grande questão é que Deus sempre observa as nossas reações diante das adversidades. Você sabia? Quando a gente passa por alguma adversidade, o Senhor está nos testando e está vendo as nossas reações. Como reagimos diante de tudo aquilo que acontece conosco? Como será que nós reagimos? Tiago diz aqui, nesses versos que nós acabamos de ler, que precisamos produzir perseverança e ser maduros e íntegros, alinhados com a fé que temos. Então, como será que nós estamos reagindo? Será que nós estamos sendo maduros, sendo íntegros na nossa fé, quando nós passamos por alguma prova, por algum teste? Como vou reagir se faltar algo para minha família? Como será que eu vou reagir? A outra pergunta aqui: como vou reagir se o carro bater? Essa mensagem estava preparada. Como vou reagir se eu tiver um diagnóstico difícil? Como vou reagir se a minha casa for inundada? Como será que você vai reagir? Como vou reagir se eu perder o emprego?
Nós somos testados o tempo todo. A questão é, estamos sendo aprovados ou não? O que as provações têm revelado acerca de você? Tudo aquilo que a gente tem de reação revela o que realmente nós somos. Olha só, você tem sido aprovado ou reprovado? Tem uma frase que diz assim: os testes da vida terrena tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de uma pessoa. Então, os testes estão desenvolvendo o nosso caráter ou estão manifestando quem realmente nós somos. Amém? Então, preste atenção aí na sua vida. Tudo o que você está passando, os testes que você está passando, revelam quem realmente você é. E a vida aqui nessa terra não é permanente e o Senhor sempre nos testa. E nós precisamos ser aprovados. Amém? Então, quando você compreender que a vida é um teste, que é uma preparação para o céu, para nosso verdadeiro lar, você perceberá que nada é insignificante na sua existência. Mesmo o menor incidente, as menores coisas que acontecem conosco, é para nos ensinar, é relevante para o desenvolvimento do nosso caráter. Cada dia é importante, cada segundo é uma crescente oportunidade para a gente aperfeiçoar o nosso caráter em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, alguns testes da nossa vida parecem pesados demais. Isso é verdade. Muitos testes que acontecem na nossa vida, a gente parece que não vai suportar. Às vezes é uma enfermidade inesperada que surge. Outras vezes uma dificuldade financeira que nos tira o sono. Ou ainda a dor de uma injustiça que nós passamos e nos machuca, né? Quando nós passamos por alguma injustiça, isso também nos machuca. Mas são testes que a gente está passando. E eu não sei pelos testes que você está passando, eu sei pelos que eu estou passando. Mas eu quero lembrar vocês, e a mim também, que esses momentos têm um propósito. E eles existem para nos preparar para a eternidade. Esses testes servem para nos preparar e para nos moldar o nosso caráter segundo a vontade do Senhor. E a notícia boa é que cada prova, Deus deseja a nossa vitória. Ele não está testando a gente para ver se a gente tira um 0 ou a gente tira um 10. Ele quer que a gente tire 10, que a gente seja aprovado. Ele nunca vai permitir que nós enfrentemos algo que nós não podemos suportar. Ele nunca vai permitir isso. É pela graça do Senhor, Ele sempre vai nos dar forças para perseverar, fortalecer a fé e nos aproximar mais dEle. Então, mesmo quando não entendemos, Ele está conosco, sustentando cada passo da nossa jornada. Olha lá o que diz lá em 1 Coríntios 10, verso 13. O apóstolo Paulo diz assim: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram provações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma provação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair delas. Amém? Glória ao Senhor. A palavra do Senhor é maravilhosa. Toda vez que você é aprovado num teste, Deus toma conhecimento e faz planos para nos recompensar. Sabia? O Senhor faz planos para recompensar cada um de nós na eternidade. Em cada teste que você é aprovado por Deus aqui, será uma recompensa que você receberá na eternidade. Quando eu estava pensando, ministrando sobre isso, o Senhor me levou lá em Tiago, capítulo 1, verso 12. O apóstolo diz assim, feliz é o homem que persevera na provação. Você está sendo provado
e você está perseverando, você é feliz, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa é a nossa recompensa que o Senhor vai nos dar, a coroa da vida. Irmãos, eu não sei como é a coroa da vida, mas o Senhor diz que nós vamos andar de glória em glória. Então essa coroa deve ser muito boa. A eternidade é a nossa esperança, o céu é o nosso lar real, e a nossa vida aqui na terra não é permanente. Nós precisamos entender que a nossa vida é um teste. Então, se é um teste, a gente precisa buscar a aprovação de Deus. Nós não temos que buscar aprovação nas pessoas, para as pessoas nos aceitarem. Não, a gente precisa buscar aprovação no Senhor. Amém? E a segunda verdade que nós precisamos entender é que a sua vida na terra é um cargo de confiança. Você já ocupou um cargo de confiança? Alguém aqui já ocupou? Cargo de confiança é quando alguém dá a você uma função porque confia em você. É um cargo de confiança. Então, geralmente, quando a gente recebe um cargo de confiança, nós ficamos felizes. Poxa, a pessoa me deu esse voto de confiança, esse cargo de confiança, porque confia em mim. E é dessa mesma forma que Deus deseja que você se sinta com as coisas dele, que ele confiou a nós nessa terra. O Senhor confiou várias coisas a nós. O Senhor nos deu cargos de confiança. E a nossa vida aqui na terra é um cargo de confiança. Olha, o nosso tempo sobre a terra, a nossa energia, a nossa inteligência, as oportunidades, os relacionamentos, os recursos, são dádivas de Deus, são presentes do Senhor, que Deus confiou para nós cuidarmos e nós administrarmos. E tem muita gente querendo ter o que nós temos, mas isso Deus confiou a alguns. Para mim, Ele deu algo que Ele não deu para você, e deu para você e não deu para mim. Então, aquilo que o Senhor deu para você, você precisa administrar, você precisa cuidar, porque é um cargo de confiança. Você tem que fazer com excelência, porque o Senhor te deu, porque Ele confia em você. Amém? Então, o Senhor, a nossa vida aqui na terra é um cargo de confiança. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. Irmãos, nós não somos donos de nada. A gente fala, a minha casa, os meus filhos, a minha família, o meu negócio, a minha empresa. Mas, na verdade, o Senhor nos emprestou. Tudo que nós temos é do Senhor. Então, nós estamos sendo mordomos, nós estamos sendo administradores por um tempo. Nós estamos cuidando daquilo que o Senhor mesmo deu para nós. Os nossos recursos, os nossos talentos, foi o Senhor que deu para nós. Lá no Salmo 24, verso 1, diz assim: do Senhor é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então, do Senhor é a terra, e tudo que existe nela é do Senhor. E como que a gente fala que é nosso? É tudo do Senhor. Nada do que possuímos é realmente nosso. Deus apenas nos empresta. Ele empresta tudo para nós. E o que está nas nossas mãos, enquanto nós estamos aqui, nós precisamos cuidar. Então, dessa forma, se tudo que se encontra diante de nós não nos pertence, nós precisamos então pensar como temos cuidado de tudo aquilo que se encontra nas nossas mãos. Como você tem cuidado? Como você tem administrado o seu tempo, porque foi Deus que te deu? Como você tem cuidado do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Você tem cuidado do seu templo, do seu corpo? Como você tem cuidado das oportunidades, das influências que Deus deu para você?
Você é um influenciador aonde você está, lá na sua escola, no seu trabalho. Como você tem cuidado, administrado isso? Como você tem cuidado dos bens e recursos que o Senhor deu para você? Os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Como você tem cuidado desses cargos de confiança que o Senhor deu para você? De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado da sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. Ele fez isso com Adão e Eva e fez isso conosco também. Lá em Gênesis 1:28, diz assim: Deus os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham o poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, irmãos, a primeira tarefa que o Senhor deu aos humanos foi administrar as coisas que são deles. A primeira coisa foi administrar os animais. Tudo que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus deu a nós, para nós cuidarmos. A Bíblia confirma, lá em 1 Coríntios 4, no verso 7, diz assim: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? É uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo. Vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Uau! Nós não podemos nos vangloriar, porque tudo que nós dizemos que temos vem do Senhor. Glória ao Senhor por isso. Apenas administramos aquilo que nos foi atribuído como um cargo de confiança. E Jesus, ele sempre falava, quando ele estava entre os discípulos, ele sempre falava e se referia à vida como um cargo de confiança. Ele contou muitas histórias para ilustrar a responsabilidade perante Deus. E uma das histórias que fala muito sobre isso é a parábola dos talentos. Se vocês se lembram, está lá em Mateus 25. Um homem de negócios confiou a sua riqueza ao cuidado dos servos enquanto ele estava fora. E quando retornou, ele avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um adequadamente. O Senhor daqueles servos disse assim, lá em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meus irmãos, ao final das nossas vidas, eu gostaria de ouvir do Senhor assim: muito bom, servo bom e fiel, você administrou bem aquilo que eu te dei. O Senhor deu cargo de confiança para cada um de nós. E como você tem usado os dons, os talentos que Deus te deu? Isso significa que tudo que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas, irmãos. A gente acha que uma coisinha tão simples, o Senhor não está vendo. Ele está vendo sim. Qualquer coisa Ele está vendo. Assim, tudo que o Senhor te der para fazer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Administre bem as coisas que Deus confiou a você. Cuide dessas coisas como um mordomo bom e um mordomo fiel. Amém? Que você vai ser recompensado na eternidade. E a terceira e última verdade que nós precisamos entender, diante dessa mensagem que a nossa vida aqui na terra não é permanente, é que a sua vida na terra não é o seu lar definitivo. Realmente a nossa vida não é o nosso lar definitivo.
Irmãos, eu acredito que muitos de nós, a vida está trazendo muitas fadigas. Eu estou cansado. Senhor, não aguento mais viver, só vejo notícia ruim. Como que está a situação política do nosso país, econômica? A gente fica fadigado. São tristezas, são decepções, dificuldades, angústias. E por conta desses acontecimentos, nós precisamos ter em mente que a terra realmente não é o nosso lar definitivo. Nós ainda não chegamos em casa, irmãos. Nós ainda não chegamos em casa. A Bíblia nos dá descrições de como a nossa vida é passageira. Vamos abrir lá em Jó, capítulo 8, verso 9. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Lá em Tiago 4,14 também diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Eu não sei. O apóstolo Tiago diz isso: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco e depois de algum tempo, depois se dissipa. Nossa vida é como uma neblina. Passou aqui, daqui a pouco já foi embora. Então, o fato de a terra não ser o nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, por que nós experimentamos dificuldades, aflições e rejeições nesse mundo. Parece que as promessas de Deus não estão sendo cumpridas na nossa vida. Muitas vezes a gente se sente assim. A gente sente que algumas orações não estão sendo respondidas. Algumas situações parecem injustas e o mal parece que está vencendo. Às vezes a gente sente assim, parece que o mal está vencendo. Mas a gente precisa entender uma coisa. Para impedir que nós fiquemos apegados às coisas dessa terra, Deus nos permite enfrentar desgostos. Deus nos permite enfrentar fracassos, decepções, tristezas. Ele nos permite. Dores, anseios, angústias, Ele nos permite passar por isso para a gente não ficar apegado aqui, irmãos. Porque a nossa vida não é aqui, a nossa casa, o nosso lar não é aqui. Então, definitivamente, nós somos criados para algo melhor. Glória ao Senhor. Nós somos criados para algo melhor que vai nos realizar plenamente. Pense comigo. Um peixe nunca será feliz na terra. Porque ele foi feito para viver aonde? Na água. Uma águia jamais será feliz vivendo na terra com as suas asas cortadas, porque ela foi criada para voar. E nós nunca nos sentiremos plenamente satisfeitos na terra, simplesmente porque nós não fomos criados para viver aqui. Amém? Glória a Deus. Nós somos criados para viver eternamente na glória do Senhor. É para isso que nós somos criados. Então você terá momentos felizes aqui na terra. Por que não? O Senhor permite que nós vivamos o céu, um pouquinho do céu aqui na terra já. Então nós vamos viver momentos felizes aqui, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Vamos viver. Mas nada comparado à sua reação ao que ainda está por vir. O que ainda está por vir, nem ouvido nenhum ouviu, nem com os olhos se viu, nada daquilo que Deus preparou para nós. Então, é uma glória maravilhosa que nos espera. Amém, irmãos? E lá em 1 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo disse assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno.
Glória a Deus. Sendo assim, não fique arrasado se você ama a Deus e está sofrendo. Não fique arrasado não, irmãos. Olhe para os homens da Bíblia. Olha, José, sempre obediente, e mesmo assim foi vendido pelos irmãos. Ele sofreu também quando esteve aqui na terra. Foi escravo, foi prisioneiro. Paulo, mesmo fiel, passou anos na prisão, sendo um servo fiel. Pedro, mesmo sendo alguém especial para Jesus, ele terminou os seus dias crucificado. João, mesmo sendo autor de parte da Bíblia, foi preso e exilado na ilha de Patmos. Olha como terminou a vida dele. Então, os sofrimentos que você tem passado aqui na terra não são provas do que Deus o abandonou. São fatos que revelam que seu lar não é aqui. Amém? Nós estudamos isso na célula nessa semana. Que Deus não perdeu o controle de nada. Amém? É mentira do inimigo. Glória a Deus. O Senhor é bom, Ele está conosco, cuidando de nós. Então creia, Deus tem o melhor para você na eternidade. Olha só, veja essa palavra lá em 1 Pedro 2, 20 e 21. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Se vocês suportam o sofrimento, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, no meu lugar. O Senhor sofreu por nós, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Então, para concluir essa mensagem de hoje, irmãos, por que você está dando tanta importância para as coisas temporárias? Por quê? Onde está realmente o seu coração? Qual é a sua motivação de vida? Irmãos, a nossa motivação de vida tem que ser Jesus. Deve ser Jesus sempre. É Jesus de manhã, é Jesus de tarde, é Jesus de noite, é Jesus de madrugada, é Jesus o tempo todo. A nossa motivação tem que ser quem realmente dirige a nossa vida. Quando você sofrer aqui na terra com Cristo, alegre-se, você vai para casa. O mundo não é o seu lar, amém? Glória a Deus. Então o Senhor trouxe essa palavra para o meu coração para eu transmitir para a igreja. Você recebe essa palavra? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé?